utilizam partes difíceis. Uma delas, para nós iniciarmos, está em Colossenses. Ok? Colossenses é uma passagem muito utilizada do apóstolo Paulo, mas aplicada erroneamente. Quer dizer, é dada a ela um sentido diferente do que realmente a palavra de Deus ensina, mas utilizando a forma como Paulo coloca, pela sabedoria que Deus deu a Paulo, né? Utilizando disso para induzir as pessoas ao erro, sim, ao entendimento errôneo, né? Essa passagem se encontra no livro de Colossenses, né? Escrita pelo apóstolo Paulo, capítulo de número 2. O que nós encontramos ali, né? Paulo fala em Colossenses, capítulo número 2, a seguinte palavra, né? Ele fala assim, verso 16. Ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados. Porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. Ninguém se faça de árbitro contra vós outros, pretextando humildade e culto dos anjos, baseando-se em visões, enfatuado sem motivo algum na sua mente carnal, e não retendo a cabeça, da qual todo o corpo, suprido e bem vinculado por suas juntas ligamentos, cresce o crescimento que procede de Deus. Né? Então essa passagem, muito utilizada por pessoas que se opõem ao ensinamento dos 10 mandamentos da lei de Deus, especificamente ao 4º mandamento da lei de Deus, onde o Senhor, o Eterno, fala, lembra-te do dia do sábado para o santificar. Então a pessoa utiliza essa palavra de Paulo aqui e diz que não é preciso mais guardar sábado, porque o sábado é sombra das coisas vindouras, o sábado, 7º dia, foi cravado na cruz, e que, portanto, hoje nós não precisamos mais honrar o 7º dia da semana como o dia da criação, abençoado e santificado por Deus. Bem como disse o apóstolo Pedro, né, que algumas pessoas incapazes, né, como ele diz aqui, pessoas que têm desconhecimento, né, das escrituras, deturpam as demais escrituras para a própria destruição deles. Quer dizer, utilizando epístolas de Paulo para deturpar passagens da Bíblia. Bom, então, se não é isso que nós estamos falando, quer dizer, se essa passagem de Colossenses não se refere ao sábado, 7º dia, o ouvinte pode estar perguntando, então, a que se refere, irmão? Muito bem. Para o estudo da palavra de Deus, nós devemos entender que, além do sábado, 7º dia, o qual nós encontramos lá no livro de Gênesis, capítulo de número 2, este sábado, ele foi criado por Deus e dado de presente à humanidade. Adão e Eva, representando a humanidade, recebem de presente o sábado, 7º dia da criação. Ele faz parte da semana da criação. Ok? É o 7º dia. Então, diz aqui, Gênesis capítulo 2. Gênesis 2. Assim, pois, foram acabados os céus, a terra e todo o seu exército, e havendo Deus terminado no dia 7º a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. Então, o sábado, 7º dia, ele não é sombra de nada. Ele é um dia criado por Deus, abençoado, separado, santificado pelo Eterno Pai. Então, ele não é sombra de nada. Ele é um dia criado. Jesus mesmo falou, o sábado foi feito por causa do homem. Jesus não falou, o sábado foi feito por causa do judeu. Porque tem muita gente que fala, sábado é coisa de judeu.
Mas se fosse coisa de Deus, Jesus falaria: o sábado foi criado por causa do judeu. Mas não, Jesus falou: o sábado foi criado por causa do homem. Deus conhece a nossa fragilidade, meus queridos. Deus sabe que o homem, se ele trabalhar dia e noite sem parar, ele fica doido. Quantas pessoas hoje morrem de doenças que são consequências do estresse? O estresse é a doença que mais mata a humanidade. Ah, dá ali problema de coração, pressão, problema de metabolismo, problema de sangue, mas é tudo, na sua maioria das doenças hoje da humanidade, é tudo consequência do estresse. A preocupação demasiada pelas coisas materiais, o materialismo o materialismo é bastante valorizado nos dias de hoje, né? Excessivamente, com excesso, né? É valorizado. Isso causa tensão muscular, tensão, aumento de pressão, problema de coração, disritmia cardíaca, problema mental, psicológico, distúrbio bipolar. Quantas doenças hoje o homem moderno sofre devido à correria do dia a dia, devido à falta de descanso, de buscar as coisas de Deus. Quer dizer, fica numa correria, não para, não tem descanso. Deus conhece a estrutura humana, foi Ele quem formou o homem dos elementos da terra, do pó da terra. Portanto, Deus mesmo não precisava descansar. Nunca lestes nas Escrituras que o Eterno não se fatiga, que não há esquadrinhação, que Deus não se cansa? Então por que Deus descansou? No livro de Hebreus, capítulo de número 4, o apóstolo Paulo, ao escrever a carta, a epístola aos Hebreus, ele cita a respeito do sábado, para quem diz que sábado não tem no Novo Testamento, né? Hebreus 4, versículo 4 diz assim, né? Porque em certo lugar assim disse, no tocante ao sétimo dia, e descansou Deus no sétimo dia de todas as suas obras que fizera. Então, o escritor de Hebreus diz aqui em Hebreus 4:4 que num certo lugar, quer dizer Gênesis, que nós acabamos de ler, Deus descansa no sétimo dia de todas as suas obras. Aí no verso de número 9 e 10, o escritor de Hebreus fala assim: portanto, resta um repouso sabático para o povo de Deus. Porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou de suas obras como Deus das suas. Quer dizer, Deus fez isso para deixar o exemplo para nós. O exemplo de que nós temos que descansar. Mas alguém pode dizer, eu descanso no dia que eu quiser. O importante é descansar um dia da semana. Mas o Eterno, Deus criou o sétimo dia da semana para esse propósito e abençoou. Santificou o único dia da semana que Deus pronunciou essa palavra, abençoado, santificado, e que Deus descansou como exemplo para nós, é o sétimo dia. Então você faz aí um arrazoamento. O segundo dia da semana é segunda-feira. O chamado domingo é, na verdade, o primeiro dia da semana. Então, primeiro dia, segundo dia, terceiro, quarto, quinta, sexta, sétimo dia é o sábado. É um dia deleitoso, digno de honra, né, para nós fazermos a vontade do Pai, fazer o bem. Por exemplo, eu estou aqui pregando, estou fazendo o bem, estou fazendo uma obra espiritual. Jesus falou, meu Pai trabalha, eu ainda trabalho também. Meu Pai trabalha e eu também trabalho. Quer dizer, Jesus fazia a obra espiritual no sábado. Mas nós não vemos Jesus na carpintaria no dia de sábado, nós não vemos Jesus assentando tijolo no dia de sábado. Nós vemos Jesus pregando o evangelho, curando as pessoas. Os fariseus hipócritas queriam acusá-lo de que ele estava violando o sábado por fazer cura no sábado. Mas isso era hipocrisia. Isso era uma acusação improcedente, tanto que eles não apedrejaram Jesus. Porque se Jesus realmente estivesse violando o sábado, de verdade, eles apedrejariam. Porque a lei dizia, este homem não é de Deus, porque não guarda o sábado. Olha lá, quem não guarda o sábado não era de Deus. Eles não apedrejaram Jesus justamente porque eles sabiam que no sábado era lícito fazer o bem e que eles estavam sendo hipócritas
procurando ocasião para acusar Jesus. Então nós, quando mencionamos que os fariseus acusavam que Jesus violava o sábado, nós temos que tomar cuidado para não estar acreditando mais nos fariseus do que no próprio Senhor Jesus, que disse: eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, permanecei no meu amor. Né? Então, lá em João capítulo 15, verso 10, Jesus fala que tem guardado os mandamentos do seu Pai, pois ele estava sujeito ao Pai. Nele não se achou pecado, nele não se achou desobediência, ele guardou os mandamentos de Deus e ainda mais, ele tornou gloriosa a lei. Ele veio para tornar a lei amplificada, a lei de Deus gloriosa, sensível à santidade, né? Sede perfeitos como meu Pai que está no céu é perfeito. Então, aqui em Colossenses, quando Paulo fala, ninguém vos julgue por causa de comida, bebida, festa, ou lua nova, ou sábados, porque tudo isso tem sido, olha lá, ele pôs no passado, sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. Comida, bebida, festa, lua nova e sábados estavam todos ligados às cerimônias. Então existia sábado de Yom Kippur, que era o dia do perdão. Isso está em Levíticos 23, 31. Né? Nós vamos ver a menção desse sábado cerimonial. Existiam vários sábados com cunho cerimonial. Ok, ouvinte? Vários sábados de cunho cerimonial. Então, Levíticos 23, versículo de número 32, fala assim, diz assim, 27. Mas ao 10 deste mês sétimo será o dia da expiação. Tereis santa convocação e afligireis as vossas almas. Trareis ofertas queimadas ao Senhor. Né? Aí no verso de número 31 e 32. Nenhuma obra fareis, é estatuto perpétuo pelas vossas gerações, em todas as vossas moradas. Sábado de descanso solene vos será. Então afligireis as vossas almas ao 9 do mês, de uma tarde a outra tarde, celebrarei o vosso sábado. Então, este sábado cerimonial do dia da expiação, a título de igualdade, ele era como um sábado sétimo dia. Ele era celebrado como um sábado de sétimo dia, de pôr a pôr do sol. Então, a matriz foi o sábado da criação. O sábado da criação começa ao pôr do sol da sexta-feira e termina ao pôr do sol do sábado. Essa matriz serviu para criarem os sábados cerimoniais. Por isso Deus fala, vós descansarei como um sábado, né? Deus fala como um sábado. Então nós vemos aqui um sábado cerimonial que era de festa, caía no 10º dia do sétimo mês, portanto esse sábado poderia cair numa segunda, numa terça, cada ano ele caía em dias diferentes da semana. Naquele dia da semana que ele caía, era um sábado de solenidade. Se caísse no próprio sábado, sétimo dia, então era de dupla solenidade. Além de ser da criação, seria também um sábado festivo. Nós vamos encontrar também, no livro de Êxodo, mais outro sábado cerimonial. Esse sábado cerimonial da Páscoa já caía no dia 15 de Nisan, do calendário hebraico, e dia 21. 2 sábados na mesma semana que caíam em datas fixas. Tá? Nós temos vários outros tipos de sábados nas Escrituras que eram sombras das coisas vindouras. Por exemplo, esse sábado do dia da expiação, do Yom Kippur, ele representava o grande sacrifício de expiação que Jesus faria por nós na cruz do Calvário, onde ele realizaria uma eterna redenção para nós. No livro de Hebreus capítulo 9 fala que Jesus compareceu no lugar santíssimo, na sua ascensão, perante o Pai, não sem sangue, para efetuar uma eterna redenção, uma eterna expiação dos pecados de todos aqueles que foram favorecidos pela salvação. Então, o dia de Yom Kippur, o sábado cerimonial de Yom Kippur, este era a sombra. Ele realmente apontava
o sacrifício, né, vicário de Cristo na cruz. E é desses sábados, por isso que está no plural, que o apóstolo Paulo está mencionando que ele não serve mais de pretexto para nós sermos julgados, porque eles foram cumpridos, chegaram como cumprir o seu propósito de pedagogo, de ensinador. Então toda vez que ali era confessado os pecados sobre aqueles bodes no dia da expiação, aquilo servia de exemplo para os filhos de Israel, para eles saberem que por causa dos pecados deles, 2 animais inocentes estavam morrendo, um para ser oferecido dentro do Santíssimo pelo sumo sacerdote, ali representando o sangue de Cristo, e outro para ser levado num deserto e ser atormentado também para expiação, sem mácula, sem mancha. Então esse segundo bode, que era para Azazel, que era, segundo a tradição judaica, um demônio que habitava no deserto, Azazel, este mesmo segundo bode também representava Cristo, porque ali em Levíticos diz, ambos os bodes, sem mácula, sem mancha, para expiação. Quer dizer, ambos os bodes representavam uma única pessoa, Jesus Cristo. Tá? Porque existem aí teorias fora da palavra de Deus que explica tenta explicar, fazer as pessoas acreditar que esse segundo bode representaria Satanás. Isso é um absurdo, porque Satanás não faz expiação de pecados e não pode ser representado também por um bode sem mancha, sem ruga, sem mácula. Né? Então Satanás não é representado por esse bode Azazel. O bode era para Azazel, viu, ouvinte? Para Azazel significa destinado a Azazel, não que o bode era Azazel. Né? O bode representava Jesus Cristo, porque Jesus Cristo ele morreu fora do arraial, para levar sobre si os nossos pecados para fora do arraial, para ser atormentados pelos algozes romanos e os hipócritas judeus, que Jesus foi afrontado ali na cruz do Calvário. E ali ele morreu, né, dando a salvação para todos nós. Então, essa passagem de Colossenses é um dos exemplos do qual o apóstolo Pedro fala que pessoas ignorantes, quer dizer, que não têm conhecimento das outras passagens da Escritura, né, usam essas passagens que são difíceis de entender do apóstolo Paulo para fazer as pessoas caírem da firmeza, da obediência das coisas de Deus. Mas no próprio livro de Hebreus, escrito pelo apóstolo Paulo, ele mesmo diz que o sábado, portanto, resta, Hebreus capítulo de número 4, versículo 9, portanto, resta o repouso sabático para o povo de Deus. Quer dizer, de todos os sábados que existiam, os sábados cerimoniais, das festas, sobrou e continuou ainda em vigência um único sábado, aquele que foi dado lá no Éden. Este não é sombra de nada, este é, na verdade, o selo da criação. Este é, na verdade, um presente que Deus deu para toda a humanidade. Se toda a humanidade descansasse no dia que o Senhor designou, né, hoje nós não teríamos essas doenças aí de estresse, pessoas com problema psicótico, pessoas egóicas, por causa do quê? Do exagero, não para, não desliga, né? Quer trabalhar, ganhar o mundo inteiro, ganhar todo o dinheiro do mundo, a ganância, né? E não para, nem de dia nem de noite. E aí o que acontece? Pessoas indo aos hospitais, indo aos consultórios, doentes, porque não descansa. Não descansa. E Deus sabe a estrutura, Deus nos ama, querido ouvinte. E se Deus nos ama, Ele lá na criação deixou. Mas aí o poder anticristão, que surgiu, né, de Roma pagã, instituiu um outro dia, como observância, para contrapor contra o dia do Senhor, para fazer concorrência ao dia do Senhor. Aí a pessoa fica entre a escolha, ou serve a Deus e nada contra a maré, né, contra tudo e todos, ou serve ao poder do homem, né?
se sujeitando. Aí vem essas explicações mirabolantes, e nas epístolas de Paulo encontra um prato cheio para poder torcer, né? Outra passagem muito utilizada do apóstolo Paulo, né? Utiliza as epístolas do apóstolo Paulo, digo, né? Outra passagem muito utilizada do apóstolo Paulo para buscar torcer a obediência aos mandamentos de Deus está em 2 Coríntios capítulo 3. Mas é nessa mesma passagem que mostra a verdade. Só que as pessoas que utilizam dela, leem apenas um trecho dela que interessa e dão a ela o sentido que interessa para poder convencer as pessoas a não obrigação, a não necessidade do homem de guardar todos os 10 mandamentos da lei de Deus, né? Todo este objetivo, toda essa manobra que é feita, né, por muitos religiosos, o problema não são, propriamente dito, todos os 10 mandamentos, né? O problema é um só mandamento. Por causa de um mandamento é feita todas essas manobras. É um mandamento que virou uma espécie de calo, né, para muitos, né? Não querem obedecer, não querem se sujeitar, não amam as coisas de Deus. Então, aí o que faz? Muda tudo, faz uma manobra para tentar jogar todos os 10 mandamentos junto com a lei de Moisés, quer dizer, englobam todos os 10 mandamentos que foram escritos nas tábuas de pedra, junto com a lei de Moisés, e diz, ó, nada disso precisa mais fazer. Só que cai em contradição, né, meu ouvinte? Porque se os 10 mandamentos foi anulado, então pode matar, pode roubar, pode adulterar, pode levantar falso testemunho, pode desonrar pai e mãe, pode fazer o que quiser, que não tem mais lei, não tem mais pecado. Quer dizer, cai numa contradição muito grande. Aí dá um desespero, já começa a falar, não, todos esses mandamentos são confirmados, menos o quarto. O quarto mandamento não é confirmado no Novo Testamento. Nós acabamos de ler Hebreus capítulo 4, confirmando que o Novo Testamento confirma o 7º dia, o sábado. Nós vamos mostrar que Paulo, o apóstolo, ele guardava o sábado, o 7º dia, no livro de Atos. Mas vamos nessa passagem de 2 Coríntios capítulo 3. Começamos, porventura, outra vez a recomendar-vos a nós mesmos? Ou temos necessidade, como alguns, de cartas de recomendação para vós outros ou de vós? Vós sois a nossa carta escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos os homens, estando já manifesto como carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas pelo Espírito do Deus vivente, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, nos corações. E é por intermédio de Cristo que temos tal confiança em Deus. Não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa, como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus, o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. E se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, se revestiu de glória, a ponto de os filhos de Israel não poderem fitar a face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, ainda que desvanecente, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Porque se o ministério da condenação foi glorioso, em muito maior proporção será glorioso o ministério da justiça. Portanto, na verdade, o que outrora foi glorificado neste respeito, já não resplandece diante da atual sobreexcelência da glória. Porque se o que desvanecia teve sua glória, muito mais glória tem o que é permanente. Bom, então o ministério de Moisés, ele veio acompanhado de um ministério de morte. E aqui Paulo faz uma comparação à glória desvanecente do rosto de Moisés, né? Que Moisés punha um véu sobre a sua face para cobrir aquela glória que seria transitória. Então houve uma transição do ministério de Moisés para o ministério do Espírito. Qual é a diferença daquele ministério de morte, gravado com letras em pedras? Preste bem atenção, meu ouvinte, que aqui em 2 Coríntios está falando letras em pedras.
não em tábuas de pedras. Em tábuas de pedra foram gravados os 10 mandamentos, escrito pelo dedo de Deus, lá em Êxodo 31, 18, e falado pela própria boca do Deus Todo-Poderoso lá do Monte Sinai. Está no livro de Deuteronômio, capítulo de número 4. Então, o próprio Deus pronunciou os 10 mandamentos e não acrescentou mais nada aos 10 mandamentos. Estes 10 mandamentos, lavrados em 2 pedras, em tábuas de pedras, foram colocados dentro da arca do testemunho, da arca dos querubins. E uma cópia do rolo da lei de Moisés foi colocada ao lado da arca, fora da arca. Então, por aí nós já vemos uma grande distinção entre o rolo da lei, o ministério gravado em letras em pedras, porque Moisés ordena que este ministério, esse rolo, essa cópia da lei de Moisés, fosse, depois que passasse o Jordão, gravado em letras em pedras por Josué. Isso está lá no livro de Josué, capítulo de número 8. Esse ministério de bênção e maldição mandava matar. Nós vemos o caso daquela mulher que foi pega em adultério e os escribas chegaram, pela lei de Moisés ela deve ser apedrejada. A lei que dizia não cometerás adultério é a lei áurea, a lei de Deus. Ela diz, não cometerás adultério. Mas a lei que mandava matar, a lei que dizia que quem cometesse adultério deveria ser apedrejado até a morte, não eram os 10 mandamentos. Pode fazer um exame, ouvinte. Quem mandava matar a pessoa que cometia adultério no antigo pacto era exatamente esse ministério de morte, a lei de Moisés. Prescrições que de alguma forma era contrária a nós. Então as pessoas no antigo concerto, elas obedeciam a lei pela letra. Quer dizer, elas tinham medo, então elas iam pela letra. Né? No ministério do Espírito, que é muito mais excelente, hoje nós obedecemos porque ela está nas tábuas de carne do nosso coração. Quer dizer, aqueles 10 mandamentos que estavam nas tábuas de pedra, no novo concerto agora, eles devem e estão escritos dentro do nosso entendimento, dentro do nosso coração. Então, nós não devemos guardar, por exemplo, o mandamento que diz não adulterarás, porque nós temos medo que uma outra lei vai nos mandar apedrejar. Nós devemos guardar porque nós amamos a Deus e essa suficiência, como disse o apóstolo Paulo, vem de Deus na nossa vida. O temor que nós temos, o amor que nós temos por Deus, nos faz sermos obedientes a Deus. Agora, olha aqui o ministério gravado em letras em pedras, que foi da lei de Moisés. Né? Aqui está em Josué capítulo 8, em verso 30. Então Josué edificou um altar ao Senhor, Deus de Israel, no monte Ebal, como Moisés, servo do Senhor, ordenara aos filhos de Israel, segundo o que está escrito no livro da lei de Moisés, a saber, um altar de pedras toscas, sobre o qual não se manejara instrumento de ferro, sobre eles oferece holocausto ao Senhor e apresenta ofertas pacíficas. Verso 32. Escreveu ali em pedras uma cópia da lei de Moisés, que já está, havia escrito diante dos filhos de Israel. Está vendo? Uma cópia da lei de Moisés escrito em pedras. Como diz aqui, segundo Coríntios capítulo 3, o ministério que era transitório de morte, gravados em letras em pedras. Né? E ali Josué leu a bênção e a maldição. Né? Quer dizer, inclusive a questão de morte foi lida porque isso continha na lei de Moisés. Por aí nós vemos uma distinção. Agora o que acontece? A pessoa, desconhecendo essas coisas, né, faz uma salada, pega 2 Coríntios 3, faz uma salada e convence as pessoas que não precisa mais guardar os 10 mandamentos, que os 10 mandamentos não fazem mais parte do novo concerto. Exatamente cumprindo o que disse o apóstolo Pedro acerca do apóstolo Paulo, né? Que indoutos, incapazes, inconstantes, torcem igualmente as escrituras, as outras escrituras, para a sua própria perdição. Mas vós, irmãos, não descaiais da vossa firmeza por estes homens insubordinados, quer dizer, rebeldes. Porque a lei, meu querido ouvinte, ela só tem um objetivo, ela não salva ninguém. A lei de Deus, o único objetivo dela é mostrar ao homem o pecado. Então, quando diz lá, não matarás, é para mostrar que quem mata está cometendo pecado.
Honra teu pai e tua mãe. Quer dizer que quem desonra seu pai e sua mãe está em pecado. O objetivo da lei de Deus é apontar o pecado. Se nós falarmos que a lei de Deus foi abolida, nós estamos dizendo que o pecado não existe mais e que Cristo morreu na cruz debalde. Cristo morreu na cruz sem necessidade, porque a Bíblia diz que Cristo morreu na cruz por causa dos nossos pecados. Então muitos pregadores falam pecado, pecado, mas não explica na Bíblia o que é realmente pecado. Se você quer saber verdadeiramente nas Escrituras, na Bíblia, o que é pecado, em 1 João 3,4, diz assim: todo aquele que comete pecado transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Olha lá, pecado é quem transgride a lei. Então, quando alguém mostra para nós a lei e nós estamos em desobediência a algum daqueles 10 mandamentos, nós estamos em pecado. Aí nós precisamos de um Salvador. Jesus é o Salvador dos nossos pecados. Nós precisamos de alguém que nos perdoe, que nos justifique. É o sangue de Jesus que nos justifica de todo pecado. Mas quando nós somos justificados dos nossos pecados, é para nós continuarmos pecando? É para nós vivermos na vida de iniquidade e de pecado? Não. Uma vez que somos justificados, perdoados pela graça de Jesus, como viveremos ainda pecando, violando a lei de Deus? De modo nenhum. De modo nenhum, diz o apóstolo Paulo em Romanos capítulo 6. Por eu estar debaixo da graça, permanecerei no pecado? De modo nenhum. Pela fé eu vou anular a lei de Deus? Não, antes eu vou estabelecer. Então, a lei, quando fala na Bíblia, nós temos que ver muito bem a distinção dela. Existem vários tipos de lei, como eu mostrei aqui agora mesmo sobre os sábados. Existiam sábados cerimoniais que pertenciam à lei cerimonial. Existiam leis de saúde, existiam leis estatutárias da terra, existiam leis judiciais, criminais. Então, a lei, ela, embora possa se referir lei como tudo, ela existe partes delas. Existem leis eternas. Os 10 mandamentos é a própria verdade, é uma lei eterna. Né? Isso está lá no Salmo capítulo 119, versículo de número 142. Né? Que a lei de Deus, né, os 10 mandamentos que definem justiça, as leis de cunho moral, né, porque Moisés também escreveu leis de cunho moral. Por exemplo, sobre a questão do incesto, né, da sodomia, são leis de cunho moral. Essas permanecem para todo sempre. Tá? Agora, Moisés também escreveu leis de cunho temporal. Né, leis que tinham a sua vigência até que elas se cumprissem. Elas eram perpétuas até que viesse a ser cumprida. Olha o que diz Salmo 119, versículo de número 142. Diz assim, Salmo 119, 142. A tua justiça é justiça eterna, e a tua lei é a própria verdade. Graças a Deus, né, ouvinte? A lei de Deus é a própria verdade. Jesus diz lá em João 17:17, Pai, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Então nós vamos ver, ouvintes, pessoas na graça, homens de Deus, mulheres de Deus, na graça, já no novo concerto, observando os mandamentos de Deus, inclusive o 4º mandamento, que é tão acusado pela cristandade de hoje, que não precisa mais guardar, né? Nós vamos ver aqui em Lucas 23:56, depois que Jesus morreu na cruz do Calvário, as mulheres voltaram e guardaram o sábado conforme o mandamento. Diz aqui, Lucas, e naquela semana da crucificação de Nosso Senhor, tiveram 2 sábados. Um sábado que caiu na quinta-feira, um sábado cerimonial da Páscoa, e o sábado 7º dia. Né? Lá no livro de Marcos, capítulo 16, edição Valera, versão Valera espanhola, diz, e passados sábados, no plural. Né? No original daquele papiro, o sábado está em plural. Quer dizer, houveram mais de um sábado na semana da crucificação de Jesus.
Aqui então Lucas 23, verso 56, e diz assim: estando se retirando para preparar aromas e bálsamos, no sábado descansaram segundo o mandamento. Olha ali, mulheres seguidoras do Senhor Jesus Cristo, depois que Jesus já havia sido sepultado, estavam preparando especiarias, mas no sábado repousaram conforme o mandamento. Agora nós vamos ver o apóstolo Paulo, que fazia tendas, né? Ele deixa de fazer tendas no sábado e vai pregar e orar no dia de sábado. Isso é interessante, né? Paulo era um observador do sábado, né? Então está aqui, no capítulo 16 de Atos, versículo de número 13. No sábado, saímos da cidade para junto do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração, e assentando-nos falamos às mulheres que para ali tinham concorrido. Certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para atender às coisas que Paulo dizia. Então Paulo procurou um dia de sábado para orar, quer dizer, ele não fazia tendas, não trabalhava dia e noite, mas no sábado ele parava e ia buscar um local para oração e acabou pregando, estava com tempo disponível, batizou inclusive aquela mulher, pregou para aquela mulher. Atos capítulo 17, verso 2. Paulo, segundo o seu costume, foi procurá-los por 3 sábados, arrasou com eles acerca das Escrituras. Quer dizer, Paulo procurou por 3 sábados, né, conforme seu costume, porque Paulo era um imitador de Cristo, lá em 1 Coríntios 1, verso 1 diz: sede meus imitadores, como eu também sou de Cristo. Então Paulo, como imitador de Cristo, qual dia da semana ele escolhia para santificar, estudar a Bíblia, fazer escola bíblica? Sábado. Sábado, 7º dia. Em Atos capítulo 18, para nós finalizarmos, novamente nós vemos Paulo por 1 ano e meio, quer dizer, mais de 70 e poucos sábados consecutivos, ele disputando as Escrituras e falando do reino de Deus, das coisas de Deus, no dia de sábado, né? Atos capítulo de número 18, verso de número 4. E todos os sábados discorria na sinagoga, persuadindo tanto judeus como gregos. Olha lá, até os gregos, os estrangeiros, estavam no sábado. Então por que não havia necessidade de pregar o sábado para os gentios daquela época? Porque os gentios também guardavam o sábado. Todo gentio que se achegava a Deus para amar a Deus, o dia de guarda era o sábado. Então você não vai encontrar nenhum apóstolo, você tem que guardar o sábado para o gentio. Porque o sábado todo mundo unanimemente concordava. Sábado é o dia da criação, é o dia do Senhor. Hoje existe esse problema porque se criaram um outro dia dizendo que é dia do Senhor, diferente do sábado. É o primeiro dia da semana, que é chamado de domingo, né? Que é tido pela maioria da cristandade, foi apresentado pelo Império Romano como dia de guarda. Então hoje tem esse problema. Mas naquela época dos apóstolos da igreja primitiva não tinha. Então, meu querido, nós vemos aí provas contundentes que as mulheres, os homens de Deus, o próprio apóstolo Paulo, que todos acusam que ele disse que não precisava guardar o sábado, guardando o sábado. Ele não era hipócrita, né? Então, vamos crer na palavra de Deus, vamos ser obedientes a Deus e não vamos cair da nossa firmeza de querer obedecer a Deus por pontos difíceis da epístola de Paulo, do qual pessoas inconstantes torcem, às vezes por ignorância, enganando e sendo enganado, né? Para a sua própria perdição. E que Deus vos abençoe. Quem vos fala é Evangelista Flávio, da Igreja de Deus. Paz seja convosco. Assim terminamos esse programa em nome do Senhor Jesus Cristo.